prisão do ex-ministro? Então, foi verificado o envolvimento reiterado do senhor Antônio Palocci na intermediação de interesses, na defesa de interesses da empresa perante a alta administração federal, em especial em contratos com a Petrobras. E essa atuação ocorreu desde 2006 até pelo menos 2013, com o pagamento de vantagens indevidas em favor do Partido dos Trabalhadores, em uma conta que foi denominada, foi inclusive documentada como Programa Posição Especial Italiano, em referência utilizando o italiano como codinome do senhor Antônio Palocci, e registrados diversos pagamentos para o senhor Antônio Palocci em valores de 128 milhões de reais documentados como entregues e mais um saldo de 70 milhões que ainda precisa ser apurado se foi entregue posteriormente a essa data ou não. A participação do ex-ministro em relação à compra daquele terreno, onde seria o Instituto Lula, ele intermediou essa negociação? Ele participou intensamente, ele era atualizado pela Odebrecht com relação ao andamento dessas tratativas, recebia documentos dos executivos da Odebrecht, participou de reuniões com o senhor Roberto Teixeira, com os executivos da Odebrecht, sempre destinados a decidir essa questão do Instituto. Doutora Laura, a senhora chegou a citar o número de vezes que Palocci se encontrou com Marcelo Odebrecht. Qual era, de fato, a dimensão do papel de Palocci na operação, no esquema, né, que foi deflagrado hoje? As provas indicam que era uma atuação de bastante relevância, com bastante intensidade. Houve documentado aproximadamente 30 encontros efetivamente realizados, e isso por um longo período de tempo, pelo menos desde 2006 até 2013. Antônio Palocci era constantemente acionado como a pessoa que resolveria os problemas da empresa, defendendo seus interesses perante a alta administração federal. Doutora, quais foram os elementos que levaram a Força-Tarefa a chegar à conclusão de que o italiano mencionado nos e-mails, nas conversas, era de fato o ex-ministro Antônio Palocci? Bom, foi uma complexa análise de diversas trocas de e-mails, em que a referência a italiano foi sendo desvendada e analisada de forma concatenada com os fatos, com os encontros, e de forma que, após essa extensa análise feita pela Polícia Federal, foi possível se identificar o codinome italiano vinculado à pessoa de Antônio Palocci. Os dois ex-assessores, doutor, exatamente o papel deles qual era? Eles auxiliavam Antônio Palocci nesse esquema. No caso de Branislav Contic, ele era a pessoa que intermediava o contato com os executivos. Ele recebia os e-mails, os contatos, as mensagens, os pedidos de reunião e, posteriormente, repassava ao senhor Antônio Palocci e também fazia o caminho inverso, ou seja, do senhor Antônio Palocci repassava para os executivos da Odebrecht os recados que deveriam ser dados, os pedidos do senhor Antônio Palocci, e agendava as reuniões também para que ocorressem as tratativas das contrapartidas, ou seja, das vantagens indevidas que seriam pagas em troca dessa intermediação do senhor Antônio Palocci em favor dos interesses da empresa. E o senhor Juscelino Dourado auxiliou também o senhor Antônio Palocci nesse esquema. Há, inclusive, o registro das iniciais do senhor Juscelino, como JD, no recebimento dos valores nessa planilha Posição Italiano, em valores de 48 milhões de reais, pelo menos. Os encontros frentes da atuação do Palocci em favor da empresa? Foram diversas frentes, desde atuação no intuito de sempre para favorecer economicamente a empresa. Foi detectada a atuação para tentar aprovar a MP 460/2009. Em diversos contratos com a Petrobras, Antônio Palocci era indicado como uma pessoa que tinha influência na Petrobras. Isso foi expressamente mencionado em um dos e-mails, e em outros e-mails houve expressa menção a Antônio Palocci em referências como para se verificar como estava a situação do petróleo, a situação
enfim, relativo a assuntos petroquímicos que são, ou menção também a Petrobras, a utilização da Petrobras como forma de garantir a satisfação do interesse de vantagens econômicas pactuadas e acertadas em razão das contrapartidas que eram pagas para o senhor Antônio Palocci. Como que a senhora avalia o fato de reuniões acontecerem mesmo com a operação em andamento? Isso demonstra a relevância da atuação do senhor Antônio Palocci no esquema, porque mesmo com a operação em curso, mesmo com o risco de serem detectados os contatos, ainda assim se persistiu no contato com o senhor Antônio Palocci. O que mudou, na verdade, foi que passou-se a utilizar se passou a ter maior cuidado, utilizando, por exemplo, os celulares criptografados para evitar a detecção. Então, e isso, na verdade, só reforça a necessidade das medidas que estão sendo realizadas nessa data para que se possa colher maiores elementos sobre a atuação, inclusive nesse período posterior à deflagração da Operação Lava Jato.